Paz e graça, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Bíblia na mão e Jesus no coração. Eu vou contar para vocês hoje a segunda parte da história do rei Davi. Nós pregamos aqui, acho que cerca de um mês atrás, sobre Davi. A primeira parte sobre a vida de Davi, né? Nos conta a história lá em 1 Samuel, capítulo 16, sobre a história de Davi. Saul era rei de Israel, foi ungido por Deus, só que ele não estava fazendo a vontade de Deus. Deus então conversou com o profeta Samuel e disse para o profeta Samuel: vai na casa de Jessé. Jessé tem 8 filhos, e um desses 8 eu escolherei para o rei, para ser o novo rei de Israel. Até aquela época, então, eram governados por juízes. Israel foi governado por juízes durante 450 anos. Aí surgiu Saul, que foi ungido por Deus, só que Saul não estava fazendo a vontade de Deus, então Deus tira Saul do trono e coloca Davi. Essa é a primeira parte, certo? Samuel então vai até a casa de Jessé, pai de Davi, tinha 8 filhos, mas Davi era pastor de ovelha e estava no campo, e como ele era de pequena estatura, era ruivo e coisa desse tipo, o pai achou que ele não serviria para ser o rei de Israel. Mas Deus, ele escolhe os improváveis para que sejam prováveis, né? Então, Samuel disse assim para Davi: mas está faltando alguém. Eu tenho outro filho que está lá no campo, assim, assim. Então chama esse filho e nós vamos então conhecê-lo. Aí Davi chegou e tal, e aquele que era improvável para ser o rei de Israel passou então a ser o rei de Israel. Samuel, já idoso, velho, ungiu Davi a rei de Israel, e naquela época os filisteus, eles estavam oprimindo os israelitas. E os filisteus tinham um homem muito forte, muito grande, Golias, e Davi foi lá com uma funda, né, uma pedrinha, vamos dizer, como se fosse um estilingue hoje, e matou Golias. E Davi então começou a reinar. Até aí foi uma parte muito boa na vida de Davi. Só que, meus irmãos, não existe ninguém perfeito nesse mundo. Se você for ver todos os heróis da fé que estão lá na galeria de Hebreus 11, você vai ver que cada um cometeu algum tipo de coisa. Mas só que essas pessoas reconheceram os seus pecados e pediram perdão para Deus. E pecados confessados são pecados perdoados. Ok? Então agora, hoje, a gente vai falar sobre a segunda parte da história do rei Davi, certo? Davi governou Israel por 40 anos. Ele governou Judá primeiro por 7 anos. Depois, mais 33 anos governando Israel. Então, deu ali 40 anos de reinado. E sucedeu muitas coisas na vida de Davi, tá? Que muitas pessoas às vezes não sabem. E a gente estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, a gente passa a compreender. Aí as pessoas falam assim: mas fulano fez isso, fez aquilo outro, não vai ter perdão de Deus. Nós, como seres humanos, nós julgamos as pessoas por aquilo que os nossos olhos veem, mas Deus nos julga pelo nosso coração. Você pode ser o maior pecador do mundo, mas se você confessar os seus pecados a Deus, Deus vai te perdoar e vai te transformar, mas vai depender de você, ok? Então eu pediria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, ou nas suas plataformas digitais, da maneira que vocês têm aí a palavra de Deus, no capítulo, em 2 Samuel, capítulo 11. E a gente vai começar aqui a partir do verso 1. Então vamos lá, 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém.
Veja bem, meus irmãos, o verso 1 começa dizendo assim: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, mas Davi não foi à guerra, ele não foi à batalha, certo? Ele acabou ficando no seu palácio. E o verso 2 diz o seguinte: aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, certo? E de repente ele olha e ele vê uma bela mulher, uma mulher muito linda, tomando banho, certo? E o verso 3, Davi então pergunta os seus súditos quem é aquela mulher. E aí então eles falam, ela é filha de Eliã, esposa de Urias o Eteu, né? Veja bem, então ali Davi, ele já ficou fascinado pela beleza daquela mulher. Então ele começa ali a montar um trama, certo? Um drama. Como que ele faria para possuir essa mulher? Aí o verso 4, então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois ela já estava purificada da sua imundícia, ou seja, já tinha passado o ciclo da menstruação, então ela estava considerada pura, né? Veja bem, meus irmãos, o verso 5 diz assim, e ela, a mulher, concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. E quando ela manda dizer para Davi que ela está grávida, Davi sente na pele que ele não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Então Davi, ele começa então a planejar como que ele poderia sair dessa situação, certo? Urias, o Eteu, nesse momento, Davi esquece do seu Deus Todo-Poderoso e deixa-se dominar pelas paixões carnais, né? Isso, até hoje, é um grande pecado que as pessoas cometem, né? O adultério. O adultério acaba com famílias e acontece um monte de coisa, como a gente vai ver aqui sobre a história de Davi, né? Aí o verso 6 diz assim, então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias o Eteu. E Joabe então vai e envia Urias o Eteu lá no palácio para conversar com Davi. Mas Davi já estava processando tudo que ele haveria de fazer para que ele ficasse livre desse pecado, certo? Então, depois disso, Davi diz, o verso 8, depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés, e saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Então Davi manda chamar Urias, fala, Urias, em outras palavras, você não precisa ficar na guerra, vai para sua casa, né? Vai lá, fica com a sua esposa, né? Verso 9, porém Urias não desce a sua casa e fica na porta da casa real. E isso foi cada vez mais incomodando Davi, porque se ele fosse à sua casa, então ele ia coabitar, ele ia ter relações sexuais com a sua esposa, e esse filho que Batseba estava esperando, provavelmente seria de Urias, e não de Davi. Mas só que o nosso Deus, ele age da maneira correta. E foi Deus que tocou no coração de Urias para que Urias não fosse para sua casa. Certo? Então falaram, verso 10, então falaram a Davi que Urias não havia descido à sua casa. E aí então Davi fica preocupado, porque ele sabe que ele fez uma coisa errada. Certo? Então o que Davi começa a fazer? Vem algumas ideias na sua mente, no seu coração, e Davi, então, ele começa a tramar a morte de Urias, o Eteu. Aí no verso 11 diz assim, e disse Urias a Davi, a arca e Israel, né, de Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Veja bem que Urias fala agora, e ei eu,
de entrar na minha casa para comer e beber e se deitar com a minha mulher? Não. Pela tua vida, ó rei, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então, Urias, ele era um servo de Deus. E ele estava ali cumprindo aquele propósito que Deus tinha pedido para ele. Então, Davi tenta outra estratégia, convida-o a ficar no palácio. Davi falou, então, fica aqui no palácio junto com os outros servos aqui, você não precisa ir na sua casa, mas Davi já começa a tramar o que ele iria fazer. O verso 13, e Davi convidou, né, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na casa lá dentro do palácio com outros servos de Davi, mas não desceu para a sua casa, né? E ali então Davi foi ficando mais furioso, porque ele queria se livrar da culpa do pecado, certo? Ele não queria que alguém falasse, olha, mas esse filho é seu, você fez tudo isso, você cometeu adultério, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom com você, e ele sabia de tudo que Deus havia feito na vida dele, e mesmo assim ele caiu nas ciladas de Satanás, certo? Davi, vendo que não havia como fazer com que Urias fosse para sua casa e deitar-se com a sua mulher, então ele pega e escreve uma carta para Joabe. Quem era Joabe? Joabe, ele era comandante do exército de Israel. Então ele era o braço direito de Davi. Davi confiava muito nele. Aí, no capítulo 11, no verso 15, diz assim, escreveu uma carta, né? Davi escreveu uma carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos detrás dele para que ferido morra. Veja bem, meus irmãos. E Joabe, então, ele acatou tudo aquilo que Davi tinha dito para ele. Aí o verso 17. E saindo os homens da cidade e pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. Alguns soldados de Davi acabaram morrendo, e entre eles também morreu Urias, o Eteu. Urias, ele era chamado de Eteu, porque ele era um soldado hitita, que servia ao rei Davi, que era um hebreu. E veja bem, meus irmãos, olha que coisa interessante. O nome Urias significa minha luz é o Senhor. Verso 27. Passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e deu à luz a um filho. Porém, esta coisa que Davi fez foi mal perante os olhos de Deus, porque Deus não aprova essas coisas. Vamos resumir tudo isso, meus queridos. Vamos resumir tudo isso. Davi cometeu adultério, Davi cometeu um assassinato, quer dizer, Davi destruiu uma família. E isso foi mal perante os olhos de Deus. Mas veja bem, meus irmãos, não há pecado que não seja perdoado. O único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando o Espírito Santo começa a tocar no seu coração, e você não aceita, você está rejeitando. Então, se você está rejeitando, você não vai ser perdoado. Então, veja bem, o Senhor Deus, ele envia o profeta Natã para conversar com Davi. E Natã, então, ele vai conversar com Davi, e ali ele vai contar uma história para Davi. Agora, folhem a página das Bíblias de vocês e vão para o capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, o verso 1. Então, começa a narrar aqui o profeta Natã para Davi. Ele diz assim, ó, o verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi e disse-lhe, havia numa cidade 2 homens. Um era rico e o outro era pobre. Até aí tudo bem. Tinha o rico ovelhas, gado em grande número. Mas o pobre, ele não tinha nada. Ele não tinha nada que criara, que possuíra, certo? Ele comia do bocado
e do seu copo bebia e dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Aí o verso 4 diz assim, Natã narrando para Davi, olha Davi, vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar da sua ovelha e do seu gado para dar de comer ao viajante rico, certo? Que viera ele. Mas aí o que ele fez? Ele foi lá, tomou a cordeirinha do homem pobre e ali então ele faz um banquete para o homem rico. Veja bem, meus irmãos, o verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. O verso 6. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E aí então vem uma grande surpresa para Davi. E aí ele vai entender. Aí o verso 7, então disse Natã a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. O verso 8, dei-te casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor, né? E também dei a casa de Israel, a casa de Judá, Deus falando, né? E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Resumindo, meus irmãos, Davi deixou de consultar a Deus e fez aquilo que mandou o seu coração, que foi o adultério, o assassinato, a mentira e etc. Certo? Mas tem uma coisa, meus queridos irmãos. Davi, quando ele conversa com o profeta Natã, e o profeta Natã conta essa história para ele, que esse tal homem rico era ele, e que tal homem pobre, que tinha uma única cordeirinha, era Urias, o heteu. Davi, então, ele se arrepende. Ele se arrepende. Certo? E aí, então, ele confessa os seus pecados a Deus. E pecados confessados são pecados perdoados. O Salmo 51 é um dos salmos mais lindos da Bíblia, que Davi escreveu após o adultério e assassinato. Nesse caso de Batseba e seu esposo Urias. Meus irmãos, o Salmo 51 ele é uma oração. E eu vou ler aqui alguns versos para vocês, e depois na casa de vocês, se vocês quiserem ler todo o capítulo 51, é ótimo. E o verso 1, Davi começa dizendo assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga a minha transgressão. Aí o verso 2 ele fala assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O verso 3, pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. O verso 4, pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí o verso 5 ele diz assim, eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Certo? Aí o verso 7 ele fala, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esopo, meus irmãos, para quem não sabe, é uma planta citada na Bíblia que era utilizada em rituais de purificação do povo judeu. O verso 8, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Aí o verso 10 é um verso muito conhecido, meus irmãos. Davi fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O verso 11, não me repulses da tua presença
e nem me retires o teu Espírito Santo. Davi promete a Deus, daquele momento em diante, que ele também levaria as novas da salvação a outras pessoas pecadoras que estavam vivendo da maneira que ele estava. Isso está relatado lá no versículo 13, diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O verso 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. O verso 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os seus louvores. Lá no Novo Testamento, no livro de Atos, Atos capítulo 13, verso 22, está escrito lá que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi não era perfeito, não existe ninguém perfeito nesse mundo, e nunca vai existir ninguém perfeito. Perfeito é só Deus, né? A gente já nasce em pecado. Todos os nossos personagens bíblicos, como eu disse no começo, estão lá na galeria de Hebreus 11, todos eles passaram por grandes provações, mas aquele que aceitar a palavra de Deus no seu coração, mesmo sendo pecador, entregar a vida a Deus, Deus então vai moldar o caráter dessa pessoa. Davi morreu, certo? No livro de Reis, capítulo 2, ali vem falando sobre a morte de Davi. Davi, então, percebendo que ele ia morrer, ele passa o trono ao seu filho Salomão, e ele dá vários conselhos para Salomão, para que Salomão guarde os mandamentos de Deus, para que Salomão seja também o rei segundo o coração de Deus. E Davi, então, ele morre, e ele é enterrado na cidade de Davi, junto com os seus pais. Então, meus queridos irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, a segunda parte da história do rei Davi. Que vocês possam ter entendido a história, tá? Se vocês não entenderam, vocês podem pegar a Bíblia de vocês aí e começar a ler a partir de 1 Samuel, capítulo 16 em diante, que vem falando sobre a história do rei Davi. Ele escreveu muitas coisas lindas, o Salmo 23, é um salmo maravilhoso, o Salmo 91, o Salmo 42, uma infinita, muito infinito que ele escreveu, muito bonito mesmo, coisas lindas, maravilhosas, né? De alguém que se arrependeu e se tornou um homem segundo o coração de Deus, tá? Eu gostaria que vocês que estão acompanhando comigo, fechem os seus olhos e vamos agradecer a Deus por mais essa mensagem que Ele nos concedeu compartilhar com vocês que estão nos assistindo nesse momento. Feche os seus olhos. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, grande Deus, por nos dar a oportunidade de falar mais um pouco da vida do rei Davi. Que possamos, Pai, seguir o seu exemplo. E oxalá que o Senhor nos chame, igual chamou Davi, segundo ao seu coração. Que o Senhor possa abençoar as pessoas, as famílias que estão nos assistindo neste momento, que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos sem medida na vida dessas pessoas. Que o Senhor conduza seus passos e os meus passos também até a Canaã celestial. Nós somos pecadores, por isso carecemos da tua misericórdia, ó Deus. Entregamos as nossas vidas em suas mãos. Tudo isso nós lhe agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.